Calorosas saudações, e depois de termos feito os compassos políticos, aqueles testes para vermos quais os partidos mais semelhantes a nós, está na altura de jogarmos a outro jogo do Observador, que é o Previsómetro, que basicamente consiste em eles fazem uma pergunta e nós temos que dizer se isso é mais provável ou menos provável de acontecer. E aposta-se, entre aspas, é uma espécie de moedas virtuais e depois pode-se ganhar um prémio, acho eu. Enfim, eu deixo o link caso depois vocês queiram jogar. Portanto, vamos a isto então. E já agora metam like e subscrevam o canal para chegarmos aqui aos 30 mil subscritores e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram. Portanto, a primeira pergunta, vocês veem aqui, em 2022, o PCP elegeu 6 deputados. Nas eleições legislativas de março, vai conseguir mais, menos ou o mesmo número de deputados? Depois aqui, eu acho que se consegue ver, eu vou só ampliar para... Nem consigo ampliar, mas não faz mal, acho que se vê bem. Consegue-se ver que 23% das pessoas votaram em mais, ou seja, acreditam que vai ter mais deputados. A maior parte aposta que vai ter menos e 24% acredita que vai ter os mesmos. Eu acho que o PCP vai perder deputados. Portanto, eu aqui posso apostar 10 moedas, eles dizem 10 vós, não é? 50 vós. Eu vou apostar se tenho 1000 vós para gastar, não é? Portanto, faço aqui 50 vós. Não é assim uma previsão muito complicada. Nas últimas sondagens, o PCP até, curiosamente, estava em último lugar. Enfim, depois, em 2022, o Bloco de Esquerda elegeu 5 deputados. Nas eleições legislativas de março vai conseguir mais, menos ou o mesmo número de deputados. Eu acredito que vai ter mais. Não é complicado porque o PS perdeu muito eleitorado e mesmo que Mariana Mortágua não esteja a fazer a melhor campanha, verdade seja dita, que não me admira que seja assim, não é muito complicado o Bloco de Esquerda ganhar algum relativamente aos 5 que tem agora, não é? Porque não nos podemos esquecer que o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados relativamente à última legislatura, não é? Portanto, eu vou apostar em mais, apesar da maior parte das pessoas votarem menos, acreditam que vão ter menos, acho que isto, enfim, o Observador é um jornal que não é de esquerda, portanto talvez haja aqui alguma facciosidade, e como há muita gente a votar no oposto em mim, eu vou apostar um bocadinho mais e meto aqui 100 OZ, não é? Portanto, já está. Depois, 100 voz é o nome da moeda. Em 2022, o PAN elegeu um deputado. Nas eleições legislativas de março vai conseguir mais ou menos ou o mesmo número de deputados. Aqui um bocado há a mesma semelhança do Bloco de Esquerda. A maior parte das pessoas acredita em o mesmo número de deputados, embora eu pessoalmente acredito que o PAN consegue ter entre 1 a 4 deputados. 1 no mínimo é possível, mas eu acho que 2 ou 3 seria execuível, até porque o PAN já teve uma legislatura, de 2019 a 2022, que conseguiu ter 4 deputados. Portanto, vou colocar aqui em mais e vou meter 100 voz, que aqui é malta também, mas eu vou arriscar mais nas outras. Depois, em 2022, o Chega elegeu 12 deputados. Nas eleições legislativas vai conseguir mais, menos ou o mesmo número de deputados. Mais, e aqui vou apostar o mínimo possível, porque é o mais provável, 10. Portanto, não é assim muito complicado. Em 2022, o Iniciativa Liberal, ou a Iniciativa Liberal, não quero fazer, enfim, erros nesse aspecto, elegeu 8 deputados. Nas eleições legislativas de março vai conseguir mais, menos ou o mesmo número de deputados. Apesar de tudo, eu vou arriscar em mais, se bem que, enfim, é um bocado arriscado, porque o Rui Rocha, aí ele perdeu um bocado da galvanização que estava a ter mediaticamente com o Coutinho Figueiredo, e eu acho que isso foi um erro, terem retirado João Coutinho Figueiredo como líder. Portanto, eu aqui coloco mais, mas aumento a minha aposta para 50 voz, não é? A moeda que eles dizem. Em 2022, o PSD elegeu 77 deputados. Nas eleições legislativas de março vai conseguir mais, menos ou o mesmo número de deputados. Eu acredito que consiga mais, apesar do que as sondagens ou algumas sondagens dizem. Eu acredito que o PSD vai conseguir aumentar um bocado a sua margem eleitoral e, curiosamente, não chegar, eu não digo que consigam 90 deputados, mas eu acredito que seja execuível por parte de Luís Montenegro alcançar entre 80 a 90. Portanto, acho que será onde o PSD se irá situar. Mais do que isso é complicado, porque muito do espaço ideológico do PSD já está a ser, entre aspas, invadido pelo Chega, com propostas políticas mais ao centro e mais moderadas. Portanto, eu vou colocar aqui 100, porque acho que é uma aposta mais... Mas aqui há muita gente a votar, portanto, meto só 50, ok? Depois, em 2022, o PS elegeu 120 deputados. Nas eleições legislativas de março vai conseguir mais ou menos. Menos, obviamente, e aqui vou apostar o mínimo possível, porque, enfim, todas as sondagens dão ao PS. Então isto não dá para fazer. Enfim, ainda estão a fazer o registro. Exatamente. Portanto, fica com 10
e faço aqui a previsão, em todas as sondagens, não é muito difícil de explicar, a melhor sondagem que o PS teve nos últimos meses, que eu assim me recordo por alto, o PS tinha 90 e tal deputados, o que mesmo assim consagra uma perda de 30, quase 30 deputados. Na melhor das hipóteses, o PS perde 30 deputados à volta disso, não é? Depois, a abstenção vai ser superior, inferior ou igual aos 48,6% de 2022. Inferior, aqui também não creio que seja complicado de explicar, até porque muitos dos novos partidos, enfim, o Iniciativa Liberal e o Chega, os dois, vão buscar alguma parcela dos seus votos a eleitorado descontente. Ou seja, não que eles sejam apenas partidos de protesto, também o são, mas não apenas, mas aproveitam um bocado essa sua característica para irem buscar votos à abstenção. Portanto, para todos os efeitos, vou colocar aqui no mínimo possível 10, porque não acho que seja assim muito complicado. Na próxima legislatura vão ser eleitas mais ou menos mulheres que os 84 eleitas em 2022. Portanto, o Parlamento tem 230, não é? À volta disso. Eu acredito que vão mais, muito honestamente. Por exemplo, por Setúbal, eu sei que as cabeças de lista são todas mulheres. Então vou apostar em mais e se calhar aqui meto 100, porque é uma previsão não tão certa quanto isso. Vai haver uma maioria de direita ou de esquerda na Assembleia da República? Vai haver uma maioria de direita, isto aqui é certo e direitinho. Meto aqui 100 votos, nem sei quantos é que ainda me restam, porque ainda, enfim, já nem sei, mas vou meter aqui 100, nem sei se tenho coisas suficientes. Enfim, é a tendência normal. Se há governo de direita é uma coisa, mas maioria de direita ou à direita do PS, porque ideologicamente à direita do PS só há, neste momento, um partido, o Chega, no Parlamento. O CDS também o é, mas coligado com o PSD aproxima-se mais do centrão do que propriamente da direita ou do centro-direita democrata cristão. Portanto, a realidade que temos é esta. Se há governo de direita não sei, mas a maioria vai ser entre a Iniciativa Liberal, PSD e Chega, e isso dará maioria de direita. Depois, aqui, se o próximo governo resultar de uma aliança entre mais que um partido, será uma coligação ou um acordo de incidência parlamentar. Eu acredito que seja muito complicada, uma forma muito complicada. Enfim, se for um governo da AD, a AD por si só já é uma coligação, não é? Portanto, eu aqui não compreendo bem a pergunta deles. Mas eu vou falar aqui em incidência parlamentar e vou apostar aqui 100 voz, 100 moedas, porque, verdade seja dita, eu acredito que o Luís Montenegro se vá mesmo recusar a fazer um acordo de governo de coligação com o Chega. Muito honestamente, acho que vai mesmo recusar. Isso aconteceu agora nos Açores, no dia de hoje. O Chega não tem presença no governo, o PSD colocou como vice-presidente do governo membros do Partido Socialista e, portanto, o governo dos Açores neste momento é um governo de Bloco Central, partilhado entre o PS e o PSD para deixar o Chega de fora. Portanto, sem voz, ou sem moedas, como quiserem, isto chama-se voz, mas enfim. O próximo governo vai resultar de uma aliança entre mais do que um partido. Sim, acredito, porque a Iniciativa Liberal pode ser incluída, não tenho assim grandes questões, portanto, sem moedas aqui, ok? Tranquilo. Se houver uma maioria absoluta, será da AD ou do PS? Será da AD, se houver, mas não vai haver. Não haverá, pois. Aqui não haverá. Vou meter aqui 50 voz, não haverá aqui maioria absoluta, os tempos das maiorias absolutas acabaram. A última de António Costa, muito honestamente, foi uma sorte dos diabos, não é? Literalmente, não é? Literalmente, parece que vivemos no inferno nos últimos 2 anos. Portanto, fazer aqui a previsão. Depois, algum partido de coligação vai conseguir uma maioria absoluta? Não, isto aqui não há muito a dizer, vou meter aqui 20 moedas, não há assim nada de especial a dizer, é o que eu estava a dizer anteriormente. Não acho que haja nenhum partido que consiga uma maioria absoluta. Algum partido de coligação? Não vai conseguir. Portanto, acho muito complicado, não há aqui nada a aprofundar. É um bocado, assim, a pergunta anterior é um bocado subsequente desta, não é? Portanto, não há assim grande diferença. Qual vai ser o partido mais votado? O quarto partido mais votado? Vai ser a Iniciativa Liberal ou o Bloco? É claro que o Observador aqui dá mais votos à Iniciativa Liberal, mas eu vou fazer aqui uma aposta de 100 moedas no Bloco de Esquerda, exatamente, e acho que o Bloco de Esquerda vai ser o quarto partido mais votado. Qual será o partido de coligação mais votado nas eleições legislativas? Acho que o PS vai ser o quarto partido mais votado. Vou meter aqui 50... O quarto partido, o partido mais votado. Apesar de haver uma maioria de direita, eu acho que o Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições, ok? Em termos de previsibilidade. Portanto, aqui 50 moedas para o PS. O terceiro partido mais votado é o Chega. Isto aqui, vou meter o mínimo possível, 5 moedas. Não há muito a dizer. Enfim, em todas as sondagens, eu costumo dizer que o Chega neste momento é uma espécie de Braga da política portuguesa. O Braga na Liga Portuguesa fica sempre em quarto lugar. O Chega agora nas sondagens está sempre em terceiro. Portanto, é um Braga
do terceiro lugar. Portanto, meto aqui o mínimo possível, que isto, enfim, não se ganha nada com isto. E depois, quem será o próximo primeiro-ministro? Luís Montenegro, outro ou Pedro Nuno Santos? Eu acredito que será Pedro Nuno Santos, muito honestamente, e vou apostar o restante que tenho. Portanto, aposto em Pedro Nuno Santos. Não é que eu queira, como devem imaginar, mas aposto em Pedro Nuno Santos, porque acredito que o PSD, na frouxidão, não sei se isso existe, que lhe conecta, assim como um bocado a Pedro Nuno Santos, vai deixar o PS governar, ou então quem ficar à frente nas eleições vai permitir que um ou outro partido governe. E eu, como acredito que o Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições, vai fazer um entendimento à esquerda e pedir uma abstenção ao PSD, e o PSD dá-lhe essa abstenção para não se ter que ligar que chega. É o que eu acho que vai acontecer. Portanto, as minhas previsões estão feitas, não há assim muito mais. As perguntas acabaram aqui, eu creio que respondi a tudo, exatamente. Acho que já está tudo feito, exatamente. Agora, basicamente... tenho aqui uma de volta. Tenho aqui ainda uma do Bloco de Esquerda, que acho que não respondi por engano, não é? Que o Bloco ia ter mais deputados. Acho que isto não fez a gestão da resposta. Bom, mas eu já tinha dito que ia ter mais deputados. Vou só aqui exatamente colocar em 10 moedas. Pronto, enfim. E aqui está. As moedas é um bocado irrelevante, não é? O que importa mais, eu só estava a pôr as moedas um bocado para jogar isto, que acho que eles dão um prémio qualquer, portanto acho que vocês também podem ganhar, isto até tem uma classificação qualquer. Portanto, enfim, eu já fiz aqui as minhas previsões, vocês também podem fazer as vossas, eu vou deixar aí o link do previsómetro do Observador em baixo para vocês fazerem. Enfim, eu tenho aqui a minha opinião relativamente a estas 15 a 20 perguntas, talvez. Deixem a vossa nos comentários, metam like, subscrevam e partilhem. Código na Prozis Sousa 10. E pronto, meus amigos, ficamos por aqui. Metam like, subscrevam e partilhem. E acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.